A cerveja, considerada como alimento nos seus mais de 6.000 anos de história, fazia parte da alimentação das primeiras civilizações, a Mesopotâmia e o Egito. Assim como o pão, a cerveja alimentava as populações e por isso era chamada de pão líquido. Mas a cerveja produzida na antiguidade era bem diferente da bebida que consumimos nos dias de hoje. Os egípcios fabricavam cervejas aromatizadas com gengibre, tâmara e mel. Na Mesopotâmia, o Código de Hammurabi regulamentava a produção e o comércio da cerveja. Um artigo deste código previa a pena de morte por afogamento do cervejeiro que fizesse cerveja intragável. Na Idade Média, as cervejas produzidas nos mosteiros da Europa, com receitas guardadas em segredo, estavam próximas da que consumimos atualmente. Santo Agostinho é considerado pela Igreja Católica como padroeiro dos cervejeiros. Em 1040, no século XI, o mosteiro de Weihenstephan, na Alemanha, começou a produzir cerveja, considerada a mais antiga cervejaria do mundo em funcionamento. Atualmente, é um importante centro de formação de mestres cervejeiros e ainda produz a cerveja Weihenstephaner, de variados tipos. No Brasil, a cerveja começou a ser produzida em escala industrial de forma ininterrupta a partir da chegada dos imigrantes alemães no primeiro reinado, quando surgiu a primeira fábrica. Para entender a cultura da cerveja entre os alemães, fomos até Munique, na Alemanha, conhecer as principais cervejas e cervejarias do estado bávaro. Munique é a capital da Baviera e a terceira cidade mais populosa da Alemanha, ficando atrás apenas da capital Berlim e de Hamburgo. É a região que melhor representa a cultura cervejeira, onde surgiu a Oktoberfest, festival de cerveja que reúne as melhores marcas fabricadas na Baviera. Tem início na segunda quinzena de setembro e termina 2 semanas depois, no primeiro domingo de outubro. Existem aproximadamente 5.000 marcas de cervejas na Alemanha. As mais importantes e tradicionais são Hofbräu, Augustiner, Paulaner, Spaten Franziskaner, Harkershaw e Löwenbräu. As principais cervejarias de Munique adotam umas destas importantes marcas, expondo na fachada o tipo de cerveja que é servida no estabelecimento. A mais popular das 6 principais é a cerveja Hofbräu, que possui sua própria cervejaria, a Hofbräuhaus, visita obrigatória para quem faz turismo em Munique e a mais frequentada pela população local. A Hofbräuhaus, com estilo de taberna do século XVI, foi fundada em 1589 pelo Duque Guilherme V da Baviera, mas restrita à nobreza local. Foi aberta ao público em 1828 e, como se tornou patrimônio histórico material de Munique, passou a pertencer ao estado da Baviera. As apresentações musicais ao vivo com músicas folclóricas germanas traz uma atmosfera de muita alegria e nostalgia na Hofbräuhaus. Além da parte interna, a Hofbräuhaus possui a tradicional Biergarten na parte externa. Virginia Schowel, uma brasileira que reside há alguns anos em Munique, vai nos falar desta tradicional cervejaria, frequentada por pessoas de diversas idades. Olá pessoal, a gente está aqui na Hofbräuhaus, uma das cervejarias e casas de cervejas mais tradicionais de Munique.
Ela foi aberta no ano de 1589 para exclusivamente abastecer a corte da Baviera, e alguns anos depois, em 1828, ela foi aberta ao público. Desde então, ela tem um espaço de gastronomia onde a própria cerveja é vendida no espaço, vocês estão vendo aqui no jardim e também no lado de dentro. É um lugar onde turistas de todo o mundo vêm visitar uma cerveja de Munique, que é feita com a lei da pureza, mas também as pessoas de Munique frequentam esse lugar para tomar uma cervejinha depois do trabalho. Saúde! Prost! Virgínia nos ensina a maneira de segurar os pesados canecos de cerveja. Outra cervejaria tradicional é a Augustine Stammhaus. Esta cervejaria é também uma referência em Munique e que deve ser obrigatoriamente visitada. Os detalhes Art Nouveau e neobarrocos na sua arquitetura criam um ambiente mais sofisticado e o cardápio mais gourmet, ideal para os que gostam de uma boa cerveja e uma gastronomia mais elaborada. A cerveja Paulaner foi produzida em 1634 pelos monges da Ordem dos Mínimos e até hoje suas fábricas conservam os métodos de elaboração e o sabor do século XVII. A Spaten Franziskaner está sendo mais distribuída no Brasil e se tornando conhecida. As outras duas marcas das 6 mais importantes, Harkeshaw e Lowenbrau, são encontradas em inúmeros restaurantes de Munique, mas são pouco conhecidas no Brasil. Fui até outra tradicional cervejaria em Munique, a Schneiderweisse, em funcionamento desde 1872. Comum encontrar nas cervejarias senhores vestidos com trajes folclóricos. É uma prática espontânea e que chama a atenção de quem frequenta as cervejarias tradicionais de Munique. As atendentes das cervejarias usam também uma indumentária folclórica. Estes trajes são vendidos em algumas lojas de Munique. Na Oktoberfest, mulheres de todas as idades costumam vestir este traje tradicional. Ao contrário do brasileiro que aprecia como tira-gosto queijo e azeitonas, para tomar uma cerveja, os alemães preferem iguarias bem condimentadas. Possui uma variedade de salsichas e carne suína defumada. Além das salsichas e carne de porco, harmonizam a cerveja com aves como carne de ganso e frango, pretzel, um tipo de pão tradicional, e não pode faltar uma salada de batatas picante, a Kartoffelsalat. Foi o primeiro
primeiro registro de fabricação de cerveja em Nova Friburgo. Em 1861, o alemão Peter Gerhardt solicitou à Câmara Municipal licença para a abertura de uma fábrica de cerveja, mas desconhecemos sobre o seu negócio. Eram anunciados no Jornal da Vila Serrana a venda de cervejas importadas, como a franciscana Pilsen e a cerveja preta inglesa. O periódico O Friburguense, de 22 de novembro de 1891, publicou que as firmas Bocler e Companhia e Gonçalves e Bastos solicitaram à intendência do município permissão para conservarem abertas aos domingos e feriados as portas de suas fábricas de cerveja. Logo, estavam funcionando 2 fábricas no final do século XIX. Em 1893, a cervejaria Bocler, fabricante da cerveja Friburgo Braun, anunciou a inauguração de sua nova fábrica, com os mais modernos equipamentos importados da Alemanha, depósitos de fermentação, pasteurização e adegas subterrâneas. Na fabricação, utilizava cevada e lúpulo importados dos melhores fornecedores alemães, segundo o jornal. Tudo indica que sua nova localização era na entrada da vila, pouco antes da estação ferroviária. Albano Bocler, descendente de imigrantes alemães, era mestre cervejeiro formado pela Escola de Cervejaria de Worms, na Alemanha. Adotava o sistema de Munique no processo de fabricação e produzia, em média, 22 mil garrafas mensalmente. No verão, utilizava o resfriador patente de Neubecker, um engenhoso aparelho para manter a cerveja gelada. Nas novas instalações, Bocler estabeleceu uma Biergarten que ficava em uma das margens do Rio Santo Antônio. Espaço de sociabilidade que se difundiu na Alemanha no século XIX, as denominadas Biergartens eram situadas em áreas arborizadas onde se espalhavam mesas comunitárias e bancos de madeira. Neste ambiente, as pessoas poderiam levar sua própria refeição, mas a cerveja era obrigatoriamente comprada no parque. Vamos retornar a Munique para entender como funcionam as tradicionais Biergartens. Criação do povo germano, as Biergartens, além de serem estabelecidas em áreas arborizadas, têm como característica fundamental mesas e assentos coletivos, incentivando o intercâmbio entre os apreciadores de cerveja. As mesas ficam dispostas sob as copas de um conjunto de árvores com bastante folhagem, oferecendo sombra para a comodidade dos frequentadores do local. Para evitar que as folhas das árvores caíssem dentro dos canecos de cerveja, no passado eles tinham uma tampa de metal, que com o tempo foram sendo abolidas. Mas muitos canecos que são vendidos nas lojas como lembranças ainda mantêm esta tradição de possuir a tampa. Um dos mais frequentados Biergarten de Munique é o Parque Inglês, conhecido como English Garden. Com uma área de 370 hectares, o Parque Inglês é uma das maiores áreas verdes localizada em um centro urbano no mundo, o pulmão de Munique. O paisagismo do parque foi projetado em 1789, com caminhos e vias para se passear, percorrer trilhas, andar de charrete, fazer piquenique ou apenas contemplar a exuberante natureza em seu entorno. O parque é atravessado por um canal artificial, formando em alguns locais belíssimos lagos. A parte mais frequentada, tanto pela população local como pelos turistas, é a Biergarten, pois não poderia faltar no parque um espaço para se tomar cerveja.
Visitando o Museu da Cerveja em Munique, descobri que a profundidade da captação de água é um dos fatores mais importantes na sua produção. A água para a fabricação da cerveja em Munique deve ser captada obrigatoriamente a 250 metros ou 820 pés de profundidade do solo. Vamos conversar com alguns empresários de cervejas artesanais em Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. No bairro de Muri, entrevistei Gustavo Ranzato Silva, proprietário da cerveja e cervejaria Rãs. Gustavo, quando foi que você começou a produzir essa cerveja artesanal? Eu trabalhava com cervejas especiais desde 2007, né? Então buscando conhecimento, né? Até para poder diferenciar o que era uma Weissbier de uma Munich Dunkel ou uma Schwarzbier, enfim. Comecei a estudar sobre cervejas e nesses meus estudos eu conheci pessoas que faziam cerveja em casa. Eu falei, como é possível cerveja em casa? E aí era mulher, inclusive mulher fazendo cerveja, isso é menos provável ainda, né? Ignorância minha. E aí conheci essa pessoa e aí através dela conheci quem dava cursos de como produzir cerveja em casa como hobby, né? E comecei fazendo como hobby. Né, em casa, em panelinha. Isso foi em que ano? Assim, isso comecei a fazer em 2009. 2009. Isso aí. A primeira cerveja produzida foi em 2009. E você é um dos primeiros, né, que começou essa produção de cerveja caseira. Aqui em Nova Friburgo, sim, nessa era moderna, como posso dizer, né? Fomos os primeiros, sim, né? E junto com o Cosme, Leandro, que antigamente era da cervejaria Barão, fomos os primeiros em Friburgo, sim, e depois começamos a difundir essa cultura na cidade. E qual foi a sua primeira cerveja? E como é que você chegou a essa concepção? O que eu vou fazer? Qual vai ser a número 1? Isso. A primeira cerveja, até para poder ter um pouco mais de domínio na técnica, eu segui uma receita do professor, mas a segunda cerveja eu já criei a receita da minha cabeça e já incluí o capim-limão. Eu sempre gostei de capim-limão, então eu tinha em casa plantado o capim-limão. Eu já, caramba, será que vai dar legal isso aí? Né? Eu já curto um chá de capim-limão, aquela refrescância, aquele aroma cítrico. E já coloquei na cerveja, então já foi o rascunho de uma cerveja depois que veio a ser orgânica, porque eu comecei utilizando malte orgânico e lúpulo orgânico na produção da cerveja, e já foi um rascunho do que hoje é a capineira, né? Que veio a ser a capineira. Então essa foi a primeira cerveja realmente de criação da Rãs. E hoje você, assim, eu não sei dizer o termo específico, a cartela, né, sei lá, nosso portfólio de cerveja. Seu portfólio. Quantas cervejas você está fabricando hoje? Atualmente, regularmente, né, em torno de 22 cervejas, assim, direto. Mas a gente está sempre criando cervejas novas, utilizando novos ingredientes, novas técnicas, sempre procurando inventar uma moda, né? Então já tive mais de 200 receitas produzidas, né, ao longo desse tempo, assim, todas de criação nossa, né? Você foi uma das pessoas que participou na elaboração dessa rota cervejeira. Como é que é essa rota? Isso, a rota foi criada com nós e mais 4 cervejarias, né, com o intuito de fomentar o turismo na região em torno da cerveja. Então já foi visto isso, que já tinha uma vocação natural dessa região com a cerveja, uma ligação forte dessa região com a cerveja. E o intuito foi realmente fomentar nesse turismo esse conceito, resgatar essa história dessas cidades com a cerveja, e começamos nós e mais 4 cervejarias. Foi uma pequenininha no meio de umas grandonas ali, pequenininha, mas folgada, aquele pequenininho metido, né? Então já me entrosando, já vendo que isso ia ser... Foi um piloto, né? Foi o início de um projeto grande que hoje tem quase 30 fábricas na região, né? Mostrando o potencial turístico que tem na região serrana. Pois é, quando você falou região serrana, você está falando Friburgo, Petrópolis e Teresópolis? Começamos essas 3 cidades, sim, mas hoje também tem cervejarias em Guapimirim e Cachoeiras de Macacu. Então hoje são 5 municípios com esse potencial turístico, né, em torno da cerveja. Então a rota são os municípios. Isso aí. Nós, inclusive, temos um mapa, né, interativo mostrando todos os parceiros aí. Você pode visitar as fábricas, os brewpubs, ou, né, a experiência, né, como a gente costuma falar, e cada um oferece. Né, então a gente tem um roteiro guiado nesses 5 municípios.
A Rota, ela tem um site. Ela tem um site. Tem um site, a Rota Cervejeira do Estado do Rio de Janeiro. Ah, então né? tá. Cerveja das Montanhas, porque depois da nossa criação, a gente fomentou, incentivou a criação de outras rotas até fora do estado, né? E então temos Instagram também, mostrando aí toda essa, né, essa diversidade de experiências que você pode visitar. Da cervejaria Ranz, existe um acervo que Gustavo Ranzato reuniu, criando um lugar de memória de suas primeiras experiências como cervejeiro. Gustavo, você criou aqui na cervejaria Ranz um centro de memória, né? Um museu, né? Me conta um pouquinho como é que foi. Você começou naquela panelinha ali, Isso né? aí, comecei nessa panelinha aqui em casa, né? Montei essa trapizomba, como eu chamo aqui, né? Que é um apoio para as 3 panelas de cozimento do malte, né? Enfim, água de lavagem, aqui a mostura, a fervura embaixo, tudo por gravidade, né? Enfim, usei um pouco da engenharia, né, para poder adaptar isso aqui. A pá cervejeira, inclusive, está aqui. Né? E começamos isso em casa, né? Antes de fazer. Ficamos 2 anos produzindo cerveja em casa, nessa trapizomba aqui, até depois montar a fábrica como ela é até hoje, né? E aí você, como é que foi essa ideia assim, de criar esse centro de memória? Porque eu acho muito interessante que você lembrou, né, de trazer toda essa história aqui também para a sua cervejaria, que é fantástico e tal, mas tudo começou em casa, né? Isso aí, eu acho importante, eu valorizo a história das coisas, né? Então, eu achei importante, eu tinha já essas coisas guardadas, já pensando, né, no futuro, né? Eu não sabia que ia ter isso aqui, mas já pensava em ter justamente para um dia poder guardar e juntar todas essas coisas aqui, algumas relíquias, inclusive, aqui, tudo nesse espaço, né? E aí juntei aqui os rótulos antigos, né? Desde que a gente começou, nosso primeiro rótulo ali, inclusive, foi a Orgânica, uma cerveja que já levava capim-limão e foi o rascunho, digamos assim, da capineira, que virou, né? Depois virou capineiro pelo nome. A gente não tinha certificado de orgânico, embora use até hoje malte orgânico para ser produzido. E aí passamos pelos rótulos novos aqui, alguns rótulos sazonais, alguns rótulos de edição limitada que fizemos também ao longo da nossa história. Em 1907, Albano Beauclerc arrendou sua fábrica para Bernardo Dias, mas continuou prestando ao novo proprietário seus serviços. Dias mudou o nome da cerveja de Friburgo Braun para Germânia. As garrafas tinham rótulos litografados em estilo Art Nouveau com o nome Germani impresso em vermelho. A fábrica funcionou até a década de 1930, tendo como último proprietário Lima Jacu e Companhia. No início do século XX, havia ainda o fabricante Gonçalves de Bastos, que produzia em Nova Friburgo a cerveja Suspiro. Fabricada até os anos de 1940, a marca passou a ser de propriedade de Vaz Correia e Companhia. Esta mesma empresa lançou uma cerveja com o nome de Pátria, de sabor adocicado, já que a Suspiro era amarga. No rótulo, chama-se a atenção de que eram fabricadas com a deliciosa água das brownies. A revista Manchete Rural de 1989 traz uma matéria com Alcino Coelho, que produzia cerveja Muri com a ajuda de seus 4 filhos numa produção caseira. Fomos conhecer a cervejaria Alpendorf, que fica nas instalações da antiga fábrica Ipu, bem próxima do local onde foi a outrora Biergarten de Albano Beauclerc. Nesta cervejaria, vamos conhecer o processo de fabricação artesanal da cerveja Alpendorf com os irmãos cervejeiros Gabriel e Leonardo Turler Costa. Gabriel, qual é a primeira etapa na fabricação da cerveja? Você está mexendo aí no malte, né? Isso. Então, assim, a gente tem alguns pré-preparos, mas assim, no dia da produção, a primeira etapa é você pesar o malte. O que você vai usar? Isso aqui eu vou mostrar para vocês. Ó, isso aqui são os grãos de cevada malteados
né? Que isso é que vai dar o açúcar para virar álcool na cerveja. Então a gente pesa. Pesamos 1,2 kg. Para mostrar. E esse aqui é o nosso moinho, né? Aqui que a gente faz a quebra desse grão maior em grãos menores, em farinha, para poder aumentar a produtividade. Aí aqui nós vamos jogar aqui no moinho. Aí aqui a gente quebrou aquele grão que a gente viu aquela hora inteiro, né? Tá vendo? Geram bastante pó, alguns grãos mais inteiros. E o ideal é que a gente não quebre a casca inteira, porque essa casca a gente usa em uma outra etapa lá da produção, do cozimento do malte, que ajuda na filtração, na separação do bagaço e do líquido. Essa casca inteira aqui ajuda a gente nesse processo. E outra curiosidade sobre o malte, a cevada no processo de produção, além de contribuir com o álcool, ela vai dar todos os sabores que são ligados a cereais, a coisas de forno, a coisas açucaradas, pode lembrar caramelo, pode lembrar biscoito, pão. Ele também que contribui com a cor da cerveja. Então a gente viu primeiro ali aquele malte bem clarinho, e agora eu vou pedir aqui, ó, para vocês verem aqui, ó, um malte mais escuro, né? Um malte que ele tem uma torra mais intensa. Ele já vai dar um sabor de caramelo, de frutas secas. Esse aqui, ó, por exemplo, é o malte café. Então ele vai lembrar um sabor de café, de torra de café, né? Ele já tem uma cor já quase que 500 vezes, não 500 não, mas umas 300 vezes a cor do malte base, que é o malte Pilsen que a gente filmou primeiro. E essa escala de cor, ela vai desde o amarelo bem clarinho até o preto, passando por laranja, vermelho, marrom e o preto mesmo, né? Então o malte é que dá a cor da cerveja, quando a gente vê aquela variedade de cores, né? Ele que é o principal responsável por isso. Agora, Gabriel, vocês importam esse malte? Ele é importado? A gente não é o agente importador, né? Isso, mas a gente compra esses maltes. A gente tem malte nacional, né? A gente tem malte, por exemplo, ó, aqui está a embalagem de um malte, que é um malte agrário, é um malte legal, um malte bom. A gente vai muito pela qualidade que a gente busca em cada produto e também dentro da qualidade o preço, né? A gente tem malte argentino também, que é um malte bem interessante, mas os maltes mais sul-americanos a gente consegue melhor preço e qualidade nos maltes básicos, né? Não muito diferenciados. Quando a gente puxa para aquele malte café que eu mostrei, ou para esses maltes mais escuros, a gente está falando mais já em malte belga, em malte alemão, que é a galera que é mais especialista em fazer isso, né? Esse aqui é um malte caramelo, esse aqui é um malte que dá um sabor vermelho muito interessante, uma cor vermelha e um sabor de caramelo também. Esse aqui já é um malte alemão, ó, né? Da principal maltaria do mundo, a Weyermann, né? A gente também tem malte holandês, que é esse Swan aqui. Então a gente vai buscando dentre o que você tem disponível no mercado, né? O que a gente consegue de preço e qualidade. A gente nunca toma, pelo menos aqui, a gente tenta não tomar a decisão simplesmente baseado no preço, mas dentre o padrão de qualidade que a gente estabelece como mínimo, o que a gente consegue buscar de melhor oportunidade na época da compra, né? Então, a gente mostrou aquela hora um malte, né, sendo moído e que daria os açúcares, né, para a produção da cerveja. E agora a gente tem um produto final aqui, que depois que a gente separa o líquido da parte sólida, né, que é o bagaço de malte. Isso aqui é o restinho. Isso é muito reutilizado, a gente usa em algumas coisas de comida aqui do bar, tanto na produção de pães. O bolinho cervejeiro do Biergarten também leva bagaço de malte. Mas 90% do bagaço de malte que a gente produz, ele é destinado à alimentação animal, né? Principalmente de suínos.
porque ele ainda tem muito açúcar, apesar de ter tirado quase todo o açúcar disponível, ele está na cerveja, ele ainda tem bastante açúcar e ele tem muita fibra também, né? Bastante proteínas vegetais, então isso aqui é legal para o gado e é uma destinação nobre, né? Você está reutilizando um subproduto que poderia estar indo para o lixo, ele é utilizado para ser útil mais uma vez, né? Assim, você tenta ser um pouco mais ecológico e levar isso um pouco adiante. Se você está usando um subproduto para alimentar um animal, você está deixando de usar um produto que foi um alimento que foi criado para alimentar um animal, né? Então você economiza um pouco de comida para o mundo ser mais sustentável um pouco, né? Já fez uma primeira lavagem, uma recirculação do bagaço, né? Agora a gente está jogando a segunda água para poder retirar o máximo de açúcar possível, né? Agora a água ela cobre de novo a cama de malte, né? Que é o bagaço que a gente já lavou uma vez, agora a gente está lavando de novo para mandar esse líquido para a última parte da produção quente, que é a fervura. Essa é a panela de fervura, né? Que ela é a última etapa do processo de produção a quente da cerveja. E aqui vai o mosto, aqui está o primeiro mosto, que é a primeira lavagem, né, do bagaço, é o mosto mais concentrado. A gente mostrou ali agora aquele processo de lavagem, ali já é a segunda lavagem, onde a gente vai completar o volume de líquido que a gente precisa para o que a gente projetou na produção da cerveja. E nessa última etapa aqui é onde entra o lúpulo, né? O lúpulo, que é uma das coisas ou mais amada ou odiada para quem toma cerveja. Há quem goste muito, há quem goste pouco, então é uma coisa um pouco controversa, mas independente do tipo de cerveja, ela vai estar lá sempre presente, em pouca quantidade ou em muita quantidade. Por que, Gabriel, as pessoas não entendiam porque não gostam do lúpulo? É porque nem todo mundo tem aquela paixão pelo amargor da cerveja. Tem gente que gosta do amargor na medida, que vamos exemplificar, de uma cerveja Pilsen levinha, simplesmente para que ele te dê a vontade de tomar o próximo gole. Há quem goste de uma cerveja muito amarga, daquela que você vai sentir não só a sensação do amargor, mas também o sabor do lúpulo, o frescor, os aromas mais intensos, né? Daí a gente vai estar mais ou menos pegando os extremos entre uma Pilsen bem levinha e uma IPA bem amarga, né? Você tem muita coisa no meio do caminho, mas há quem goste de muito, há quem goste de pouco e há quem goste de coisa mediana ali, uma cerveja não tão lupulada, mas nem tão pouco lupulada, uma APA, né, que vai ser uma cerveja bem aromática, mas não tão amarga. Você pode ter algumas cervejas inglesas, as bitter, né, que bitter de amargor em inglês, que também vai ter um amargor médio, mas não tão intensa a percepção de sabor de lúpulo, mais a sensação de amargor. Então tem um mundo bem grande aí de estilos que pode contemplar desde quem não gosta até quem gosta muito, né? O guia de estilos, se eu não me engano, são 156 estilos diferentes de cerveja. Então tem, como diria, para gregos e troianos, né? Tem para todos os gostos e todos os estilos, preferências. As cervejas agora na moda, cervejas que levam uva, cervejas em barril, como a gente tem a nossa adega de fermentação, cervejas selvagens que vão ter sabores mais intensos, sabores ácidos. Então você tem uma variedade muito grande. E essa aqui é a última etapa de produção a quente. Depois a gente vai para a parte fria, que a gente vai chegar lá já já. E Gabriel, você falou da composição da cerveja, do malte, do lúpulo. A gente sabe que 90% da cerveja é água. E como é que é essa distribuição da composição entre malte e lúpulo? Não. 90% é água mesmo? Ou depende do estilo, né, Janaína? Depende do estilo. Por exemplo, se você for falar de uma Barley Wine, que é uma cerveja com mais de 10% de álcool, então você já vai tirar os 10% de álcool que são presentes na cerveja, então não vai ser 90% água, vai ser menos, né? Mas fica na casa aí de 85% a 92% de água. A outra grande maioria é de açúcares, né? Que vão ser fermentados, né? Ou outros componentes, minerais, vitaminas também estão presentes, né? Mas a maior parte do pós-álcool e água são os açúcares.
alguns residuais, outros vão ser fermentados e vão se tornar álcool, né? E o lúpulo, como ele o que a gente usa dele mesmo são os alfa-ácidos e os óleos essenciais, isso é uma fração bem pequenininha, né, da composição final da cerveja. Mesmo as cervejas muito lupuladas, você ainda tem uma proporção bem abaixo do que vinha a ser de açúcar residual e de álcool. O açúcar residual você se refere ao malte, né? Não, então, o que acontece? O malte, quando você bota ele para cozinhar, ele vai liberar esses açúcares que não são fermentáveis, que basicamente é amido. Algumas enzimas presentes no malte vão converter esse amido em açúcares fermentáveis. Cerca de 90% dos açúcares vão ser fermentáveis, mas 10% não. Então, na cerveja ainda vai ter alguns tipos de açúcares, de 3 cadeias de glicose ou mais cadeias, alguns que são ligados à proteína. Então, essa proteína, a levedura não tem a possibilidade de digerir esse açúcar complexo que a gente chama. Então, vai ter açúcar residual na cerveja, né? Então, isso aqui é açúcar residual, não necessariamente o malte. Ele advém do malte, né? Foi o malte que forneceu esse açúcar, mas a maior parte vai virar álcool e o restinho fica lá, que dá aquele sabor adocicado à cerveja, que também é uma coisa que você dosa. Quanto mais açúcar residual, mais doce ela fica. Mas se uma cerveja é muito alcoólica, você precisa dar um pouco mais de corpo a ela, que é esse açúcar residual, e esse açúcar residual vai tornar mais palatável a cerveja, mais equilibrada entre a quantidade de amargor e a quantidade de álcool. A gente sempre tenta buscar o equilíbrio, mesmo quando você está falando de uma cerveja extrema, com muito IBU, né, que é o índice de amargor, ou com muito teor alcoólico. Aqui, gente, nessa primeira panela é onde a gente começa o processo a quente da produção da cerveja, né? Ela é onde a gente faz o cozimento da cerveja, do início, né? A gente pega a água, mistura com aquele malte moído que vocês viram no início e a gente faz o cozimento desse líquido que a gente vai chamar de mosto. E o que acontece nessa panela? Basicamente, a gente usa enzimas que estão presentes no malte em temperaturas ótimas, a se dizer 62 e 72 graus, para fazer a quebra das moléculas de açúcar grande, que são os amidos, em moléculas de açúcares menores, glicose, maltose, para a gente ser fermentado lá na frente pelas leveduras e aí transformar o mosto, que é esse líquido que a gente começou a criar aqui, em de fato cerveja, que é quando já tem a presença de álcool. Essa daí é a saída de gás que ele comentou durante o processo de fermentação, que a fermentação ela produz gás e álcool. Só que o gás ele tem que sair, porque senão você vai encher um balão para sempre e vai explodir. Então você tem essa saída. E ela fica dentro de um líquido por motivos específicos. Um é proteger pelo retorno de possíveis contaminantes, né? Esse é um líquido estéril, né? É um líquido que a gente usa para sanitizar. E dois é porque visualmente você consegue perceber a existência da fermentação. É bem didático, né? É quase lúdico a borbulha saindo ali. Então esse é um dos motivos de ter essa tranca de ar que a gente costuma chamar. Você está filmando agora o processo de clarificação da cerveja, né? Que a gente estava falando que a gente lavou o bagaço, né? Agora a gente está recirculando esse líquido para que a parte sólida fique toda presa uma na outra e saia somente o líquido. O aspecto inicial é uma coisa tem uma cara de mingau, né? Uma coisa bem leitosa, e depois ela vai tornando mais próximo da cor final da cerveja.
Então, pessoal, depois que a gente passou pelas 3 fases da fase quente de produção da cerveja, né? A mostura, a clarificação e a fervura do mosto, a gente joga todo aquele líquido para esse tanque aqui. E aqui é onde vai acontecer a fermentação do mosto e onde esse mosto vai virar cerveja. E o que acontece aqui dentro? A levedura que a gente adiciona, né, que são seres que vão se alimentar, seres microscópicos, que vão se alimentar desse açúcar que a gente criou naquela fase quente de produção. E eles, como subproduto dessa alimentação deles pelo açúcar, eles vão produzir álcool e gás carbônico. O gás carbônico eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que a gente tem uma cerveja aqui em fase de fermentação. Então, como ele é um tanque hermeticamente fechado, se eu não tiver uma saída, ele pode ir enchendo e chegar a um caso extremo de explodir. Então a gente tem uma saída que todo esse gás carbônico que é produzido aqui dentro como subproduto da fermentação, ele está borbulhando em uma saída. Esse tanque aqui também, após a fermentação acabar, que dura mais ou menos em torno de 7 dias, começa o processo de maturação, onde a gente abaixa a temperatura do tanque a 0 grau, só dando uma voltadinha. Fermentação, a gente tem 2 grandes principais famílias de levedura que fazem a fermentação, são elas, Lager e as Ales. A Lager funciona entre 10 e 14 graus de temperatura para fermentação e a Ale ela vai variar entre 18 e 24 graus, dependendo do estilo da cerveja. Acabada a fermentação, a gente começa o processo de maturação, onde a gente desce a temperatura desse tanque para o mais próximo de 0 grau possível. E aí o que faz essa maturação? Ela vai arredondando os sabores da cerveja. É como a gente fala no início, quando acaba a fermentação, ela está uma cerveja verde. Então vem o processo de maturação a frio, ali o mais próximo de 0 grau, para essa cerveja ir maturando e os sabores dela irem arredondando, né? Até ela chegar num ponto que a gente julga o ideal, o ápice de sabor para a gente começar a vender esse lote, né? Para os bares, o nosso bar próprio, pontos de venda. Então nesse tanque acontecem esses 2 processos, fermentação e maturação. E nesse processo de maturação, dependendo do estilo da cerveja, vai durar mais ou menos. Uma Pilsen, por exemplo, que é uma cerveja mais simples, ou uma IPA, que é uma cerveja para ser consumida mais fresca, pela quantidade de lúpulos que utiliza, vai ficar no tanque durante a maturação em torno de 25 a 30 dias. Cervejas mais complexas, que têm camadas de sabores mais intensas, em alguns pontos mais alcoólicas, vão durar um pouquinho mais. Como, por exemplo, a nossa Barley Wine, ela é uma cerveja que o processo de maturação dela vai durar em torno aí de 40 a 60 dias. A Alpendorf está sempre buscando inovação. Criou uma cerveja com maturação em barris de carvalho e amburana, assim como o uísque de cerveja. Então, galera, agora a gente está na nossa adega de maturação de cerveja em barris de madeira. É daqui da onde saem as nossas cervejas que são envelhecidas, tanto em barril de amburana quanto em barril de carvalho. Um ponto legal dessa nossa sala, apesar de não ser tão grande, é que daqui saiu a 5ª melhor cerveja do Brasil esse ano, em 2024. É um estilo inglês de cerveja, uma Barley Wine, que a gente envelheceu em uma madeira brasileira, que é a amburana, e é no principal concurso cervejeiro do Brasil. Ela foi eleita a 5ª melhor do concurso e do Brasil esse ano. O processo que a gente faz aqui, entre lotes de cerveja, a gente adiciona cachaça para dar uma limpada sensorial no barril e também, já que a cachaça tem um álcool bem concentrado, dá uma limpada também. E o processo que a gente faz aqui na nossa adega de maturação entre lotes de cerveja, a gente adiciona uma cachaça para dar uma limpada sensorial no barril, né? Porque caso sejam lotes de cerveja diferentes, também dá uma higienizada, né? Porque a cachaça tem bastante álcool, então também ajuda a limpar o barril. Agora estão todos eles cheios de cachaça, para daqui, se não me engano, a 1 mês entrar mais um lote de cervejas fresquinhas para envelhecerem. Elas passam 6 meses envelhecendo aqui. Depois de 6 meses a gente faz uma cerveja daquele mesmo estilo nova e faz o blend, né, uma mistura, porque senão a cerveja fica com um sabor muito intenso, que às vezes até enjoativo de consumir. Então a gente faz um blend para deixar ela num equilíbrio bacana para consumo da galera, para enviar para concurso. E basicamente isso, nossa adega de maturação em barris. Um outro produto também que a gente desenvolveu na nossa adega de envelhecimento em barril
é o que a gente chamou de uísque de cerveja, né? A gente fez uma base de cerveja que passou por uma destilação e também está envelhecendo nesses barris de madeira. Esse uísque de cerveja especificamente está envelhecendo nos nossos barris de Amburana, que é o barril que a gente envelheceu a cerveja que ganhou a quinta melhor do Brasil esse ano também. Nos concursos em que participou pelo país, a Oppendorf recebeu inúmeras premiações, como exibem orgulhosos seus cervejeiros, diplomas, medalhas e troféus.